E vamos a outras notícias sobre o cenário político com Arimatea Souza. Boa noite, Ari. Boa noite, Anchieta. Boa noite especial para você, sintonizado no Itararé Notícias. A gente havia anunciado ontem que a cúpula do PT na Paraíba e no Brasil havia agendado uma live, um evento hoje virtual para falar sobre a eleição de João Pessoa. E isso acabou acontecendo com a divulgação de um manifesto da direção nacional do PT, subscrito pela direção estadual, um manifesto de apoio à candidatura de Ricardo Coutinho à prefeitura de João Pessoa. O PT, através de suas lideranças, reconhece Ricardo como uma liderança regional que sempre foi afinado, sempre foi solidário com as causas do Partido dos Trabalhadores e dos partidos de esquerda em geral no país, inclusive e principalmente quando do processo de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar de reconhecer a altiva militância do deputado Anísio Maia, registrado como candidato do partido à prefeitura da capital, a direção nacional do PT alega que é momento de união das forças democráticas de todo o país e recomenda para que o partido se reunifique na Paraíba em torno da candidatura de Ricardo Coutinho à prefeitura de João Pessoa. Ainda sobre a eleição na capital, que, como sabíamos, acabou centralizando as atenções políticas do Estado, houve o protocolo do pedido de impugnação da candidatura de Cícero Lucena à prefeitura da capital. O pedido de impugnação partiu do Partido Patriota, que tem como candidato a prefeito Valber Virgulino. O partido cita que Cícero Lucena tem várias condenações em nível de primeiro grau, responde a 9 processos no Tribunal de Contas da União e que está tentando manter essa candidatura a prefeito baseado, segundo o partido, numa precária liminar concedida pelo Poder Judiciário. Prontamente, a assessoria jurídica de Cícero alegou que o ex-senador, e agora prefeitável, conseguiu apresentar no tempo hábil toda a documentação, inclusive as certidões, necessárias para a concretização de sua candidatura junto à Justiça Eleitoral. Aguardar aí os próximos passos dessa refrega aí em termos de impugnação de registro de candidatura. Mudando um pouco de assunto, várias entidades, com a participação do governo federal, estão buscando modalidades de reaquecer de forma mais acelerada a economia, destravar o que chamam de gargalos do setor produtivo, para que o país possa voltar a um mínimo de normalidade em termos de crescimento econômico sustentável após o baque provocado pela pandemia do coronavírus. Isso foi objeto de uma recente reunião realizada aqui em Campina Grande. Quem esteve na cidade para discutir sobre esses engasgos, esses gargalos no setor produtivo foi o Bruno Kik, que é o diretor nacional técnico do SEBRAE. O SEBRAE que tem se movimentado para ajudar nesse destravamento, nessa retomada da economia. Ele falou ao Itararé Notícias sobre esse assunto, mas falou também sobre a quase que permanente compulsão do governo federal em cortar de forma significativa recursos que são destinados ao Sistema S. Vamos conferir. Inicialmente, a partir das parcerias que nós temos com o Ministério da Economia, com a CEPEC, com a Secretaria, em torno da promoção da produtividade, do emprego e da competitividade. Então nós temos muitos projetos, inclusive presentes aqui em Campina Grande, né? Por exemplo, o Inovativa, que é um projeto de levar inovação às grandes empresas com startups, por exemplo. Ou o Brasil Mais, que é um programa de produtividade das pequenas empresas. Então nós temos primeiro uma parceria que compõe de fato um conjunto de medidas que são promovidas nesse encontro. E também na promoção do encontro, uma medida que é muito importante que os empresários tomem contato com essa agenda e saibam que devem
promover. Por exemplo, nós estamos agora na época de eleições. Tem uma série de medidas do ponto de vista da desburocratização, da melhoria do ambiente de negócio, que são de competência do município. Então, as empresas, por exemplo, a lei da liberdade econômica, facilitar alvarás, né? Um conjunto de medidas muito importantes. A rede sim, que é a abertura de empresa. Então, toda essa agenda de competitividade, desde o que precisa acontecer nas empresas, o que depende de reunir muitas empresas, ou mesmo os governos, compõe essa agenda que vai ser discutida aqui hoje. Então, uma série de medidas que já estão disponíveis e a ação dos empresários acontecendo dentro de uma federação das indústrias é muito importante, porque essa representação empresarial, neste momento, por exemplo, das eleições, é muito importante para incentivar que os candidatos, né, se comprometam e assumam o papel dentro da agenda empresarial. Melhorar a vida das empresas com menos burocracia, mais acesso aos serviços, por exemplo, de qualificação profissional que acontece aqui no Sistema S, mas também na melhoria da rede de ensino público, da saúde, da segurança, são elementos que fazem as empresas mais ou menos competitivas e aptas, por exemplo, a competir com empresas de outros estados, outros países que hoje estão aí acessíveis através dos portais. Então, hoje são uma imposição. E governos trabalhando junto com o empresariado é o melhor caminho, de fato, para a gente avançar nessa agenda. É o que acontece aqui hoje, na Casa do Empresário da Indústria e o Ministério da Economia aqui presente em Campina Grande, na Paraíba, para discutir essa agenda e impulsionar um conjunto de ações. O setor de serviço, nessa retomada do crescimento, está merecendo particular atenção, né? Sim. Os serviços pessoais, principalmente, sofreram muito em função do isolamento, né? Os serviços empresariais, a exemplo de fibra ótica, comunicação, iluminação, segurança, alguns sofreram menos, mas o setor de serviços, que é o maior número de empresas hoje no Brasil e corresponde a uma parcela muito expressiva do PIB. Então, o setor de serviços é um que sofreu muito, mas com volta da segurança, com a adoção dos protocolos de segurança nas instituições, nas empresas, os cuidados das pessoas permitem que a vida, com devidos cuidados, vá retornando a sua dinâmica e, com isso, o consumidor volta a consumir serviços também. É uma expectativa que isso aconteça muito rapidamente, essa retomada. Como é que o SEBRAE está convivendo com quase essa ideia fixa da área econômica do governo em subtrair o orçamento do Sistema S? Olha, tem muito ruído, né? E acreditamos que a melhor resposta para isso é permitir que cada vez mais o governo conheça em maiores detalhes aquilo que o Sistema S faz. São milhares de escolas de altíssimo nível que podem disseminar essa tecnologia, inclusive para a rede pública. São centros de pesquisa aplicada às necessidades reais das empresas. São cursos de formação profissional num país que tem um déficit tão grande de ensino profissionalizante. E, no caso do SEBRAE, a formação gerencial, a educação empreendedora, a ação para melhoria de negócios, agenda de inovação. Então, esta agenda a qual o Sistema S se dedica é uma ação imprescindível em qualquer país. Todos os países desenvolvidos dão atenção a isso. E o Sistema S pode e deve ser visto como instituição, um braço, um instrumento de política pública na modernização e desenvolvimento do país. Então, acreditamos que esse tempo de convívio e eventos como nós temos aqui hoje, com o secretário Carlos da Costa, que é do Ministério da Economia, a gente possa ter uma melhor compreensão e cada vez mais somarmos esforços para o desenvolvimento do Brasil, geração de emprego e renda através de empresas competitivas e produtivas. Foi rápida hoje a passagem, como vimos, do presidente Jair Bolsonaro por Campina Grande. Na verdade, foi uma escala técnica para troca de aeronave. Mesmo assim, 4 prefeitáveis estavam à espera de Bolsonaro. Bruno Cunha Lima, do PSD de Campina, e além do Valber Virgulino, candidato a prefeito de João Pessoa pelo Patriota, o Edmar Oliveira, candidato do Patriota a prefeito de Campina Grande, e ainda o Arthur Bolim Almeida, candidato do PSL aqui em Campina Grande. Houve, como era de esperar, novamente a grande concentração de populares, mas Bolsonaro só falou de política na sua
a passagem por São José do Egito, em Pernambuco. Lá ele disse aos eleitores que nesse processo eleitoral 2020 fizesse as melhores escolhas, avaliasse bem os candidatos a prefeito e a vereador que vão escolher e que optassem por candidatos, foi a expressão dele, que tem Deus no coração, foi o que disse Jair Bolsonaro. Boa noite para você. Obrigado, Ari.